No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão impressionante, a segunda que me ocorreu. E nessa minha visão parecia que eu estava na cidadela de Shushan, Suzã em hebraico, situada na província de Elon. Na visão eu caminhava nas proximidades do canal de Ulai. Então levantei o olhar, e avistei diante de mim, em pé junto ao rio, um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram longos, mas um era mais comprido que o outro. Entretanto o mais longo começou a se desenvolver algum tempo depois do outro. Fiquei observando o carneiro enquanto ele avançava para o ocidente, ao oeste, depois para o norte e para o sul. Notei que nenhum outro animal conseguia resistir-lhe, e ninguém era capaz de se livrar do seu poder. Ele, no entanto, podia fazer tudo o que desejava e a cada dia ficava maior e mais forte. Enquanto eu fiquei refletindo sobre isso, de repente um bode, com um longo chifre entre os olhos, veio do ocidente, do oeste, percorrendo toda a face da terra, mas sem tocar no chão. Ele se voltou na direção do carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha observado em pé, parado diante do rio, e avançou contra ele com grande furor e violência. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo com muita força e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não conseguiu reunir forças para resistir-lhe, e o bode o jogou por terra e o pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do poder e da cólera do bode. E o bode se desenvolveu muito e cresceu forte. Contudo, no auge da sua força o seu grande chifre frontal foi quebrado, e no seu lugar lhe nasceram outros 4 chifres, também muito grandes, na direção dos 4 ventos da terra, isto é, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, e ocorreu que brotou-lhe também um pequeno chifre de um dos grandes chifres, e este cresceu muito para as regiões ao sul, para o oriente e também na direção de Tsebi, a terra magnífica, Israel. Cresceu assustadoramente, alcançou o exército dos céus, e conseguiu atirar na terra algumas das estrelas desse exército, e ainda as pisoteou. E ele tornava-se cada vez maior e mais forte, até desafiar o comandante desse exército, quando suprimiu o sacrifício diário do holocausto oferecido ao príncipe, e destruiu todo o santuário e o seu templo. Todas as honrarias foram prestadas a esse grande chifre, o próprio exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto diário, por causa do seu poder e a vitória da sua rebelião. O chifre tinha sucesso em tudo que empreendia, e a verdade e o direito foram lançados por terra. Então ocorreu que ouvi um Kadosh, ser angelical, que indagava ao outro santo: até quando durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando estará suspensa a verdadeira cerimônia do sacrifício diário e a rebelião abominável e devastadora prevalecerá? Até quando o templo ficará danificado, o exército do céu deverá se submeter ao poder do chifre, e ambos serão pisoteados? Então ouvi a resposta: todos esses eventos passarão em 2300 tardes e manhãs, e então o Kodesh, santuário, será reconsagrado. Enquanto eu, Daniel, contemplava atentamente a visão que me fora dada e procurava compreendê-la, diante de mim surgiu alguém semelhante a um guerreiro, e ouvi a voz de um ser humano que vinha da direção do rio Ulai e bradou: Gabriel, revelai a este homem o significado da visão. Assim que ele se aproximou de onde eu estava, fiquei apavorado, e caí prostrado, com o rosto rente ao chão. Mas ele me acudiu e explicou-me: entendei, ó filho do homem, eis que esta visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, fiquei atordoado e em êxtase. Então ele tocou em mim e me ergueu. E, em seguida, me disse: eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, porquanto todos esses acontecimentos pertencem ao tempo determinado do fim. Sendo assim, os 2 longos chifres que viste crescerem na fronte do carneiro representam os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo significa o rei da Grécia, e o grande chifre que lhe nasceu entre os olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado referem-se aos 4 reinos que brotarão da mesma nação, mas não com o mesmo poder dele. Então, no final do império deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao seu extremo, um rei de semblante violento e cruel, mestre em astúcias, e capaz de discernir enigmas e mistérios se levantará. Ele se tornará muito poderoso, todavia sua majestade não virá de si mesmo, destruirá terrivelmente,
sem a menor piedade, e terá êxito em todas as suas pelejas. Derrotará homens poderosos e exterminará o povo santo. Obstinado pelo sucesso, ele enganará a muitos, e de todas as formas, com extrema arrogância se sentirá o maior de todos os homens. Destruirá uma multidão de pessoas que nele confiaram para viver em paz, e ousará se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Contudo, ele será derrotado, mas sem a intervenção de mão humana. E, finalmente, quanto à visão das tardes e das manhãs que te foi comunicada, eis que é, de facto, verdadeira. Tu, porém, sela a visão, guarda segredo por ora, porquanto tudo isso se refere ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei vários dias exausto, abatido e doente. Depois, me senti melhor e comecei a tratar dos negócios do governo. Mas continuei muito preocupado com a visão, porquanto não conseguia compreender o seu significado.